Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, no Aprendendo com a Palavra hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 ao 13. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham reunido em torno dele e perceberam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus apegavam-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, e quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observavam por tradição, como lavar os copos, as jarras e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me ocultam, porque ensina doutrina e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus. Vós apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais os mandamentos de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e tudo aquilo que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, e corban, isto é, oferta, e já lhe deixais fazer coisas alguma a favor do seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós vemos aqui o Senhor nos alertando a termos uma vida sem mentiras, uma vida que não seja de aparência. Aqueles fariseus e escribas viviam sobre os costumes e as tradições dos antigos. Costumes esses que muitos foi distorcido diante do processo, por mau entendimento. Então era um povo que vivia de aparência, até tinha virtudes, faziam coisas que se tivesse a finalidade realmente correta, agradava ao coração de Deus. Mas aquele povo só vivia o externo. O seu coração não estava diante do Senhor. E aí o Senhor diz: olha, hipócritas, quando escreveu, né? Quando a profecia de Isaías, e o Senhor chamou aquele povo de hipócritas. Este é o povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, fazem tanta coisa, exigem tanta coisa, mas por aparência, para se mostrar, para poder colocar o fardo pesado na vida do outro. Mas o seu coração não estava em Deus. Mas Jesus vem nos mostrar que não adianta fazer essas coisas por costume,
só para que os outros vejam o que você não é. Jesus vem nos ensinar isso. Temos que agir com o coração na obediência, na vivência do mandamento, e não começar a ver formas que mude o que o Senhor diz, o que é palavra de Deus, para que possa se adequar à nossa vida. Meus irmãos, temos que fazer as coisas boas pelas razões corretas. Quantas coisas a gente às vezes não faz da forma correta, pelas razões corretas. Às vezes nós vamos buscar a Deus, às vezes nós estamos na caminhada, não porque nós entendemos quem é Deus, não porque eu sei que eu nasci para ser adorador. Eu tenho um Deus que eu preciso se prostrar aos pés deles dia e noite. Mas pelo que Ele é, não porque Ele tem a me oferecer. Porque, meu irmão, muitas das vezes, se a gente buscar a Deus, querendo aquilo que Ele tem a oferecer, ou aquilo que eu acho que eu mereço, se não for da vontade de Deus, algo na nossa vida, nós vamos ser pessoas frustradas. E quantos irmãos nós nos enganamos por a gente mostrar o que a gente não é. O Senhor vem hoje dizer: cuidado. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado. É preciso que eu entenda quem é o Senhor. É preciso que eu vivencie esses mandamentos. É preciso que eu vivencie de verdade, de coração. Não para que me mostrar para ninguém. Porque a partir que eu vivo com a verdade, porque eu sei o que eu estou vivendo ali, eu começo a entender o que Deus quer com amar, no cumprimento do mandamento. Então, eu vou tirar o meu olhar, aquele olhar que é de crítica, de perseguição, porque foi aquilo que os fariseus fizeram. Eles quiseram ser maior do que os discípulos de Jesus, porque eles faziam umas atitudes boas, lavavam as mãos, purificavam. Então eles achavam que os discípulos eram menos porque não fazia. E não, na verdade, aqueles discípulos de Cristo estavam com o coração aberto para o Cristo. Tanto que entenderam que o Senhor era o Senhor ali. Era Deus vivo ali. E os judeus e os escribas não entenderam. Então, para a gente prestar atenção, quando o nosso coração está em Deus, é mais fácil de ser modelado, é mais fácil de entender as situações. Que o Senhor possa nos dar um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.